11h37, iniciando a conversa de redação, participação do Eduardo Costa, do Júnior Moreira, do sociólogo Luiz Flávio Sapori e da nossa colunista de economia, Rita Mundim. Você, ouvinte Itatiaia, também pode participar pelo WhatsApp do jornalismo, 99996-7074. Mande pra gente aquela mensagem de texto com sua opinião e não se esqueça de colocar o seu nome e o bairro ou a cidade de onde você está falando. Prefeitura de Belo Horizonte deve confirmar hoje a reabertura do comércio não essencial, a partir da próxima semana. E em live, o presidente Jair Bolsonaro volta a criticar fechamento em BH e diz que novo auxílio financeiro, novo auxílio emergencial, quebraria o Brasil. Quebraria mesmo, Rita Mundim? Bom dia mais uma vez. Olha, quando o presidente fala, o país está quebrado, ele não está falando mentira, não. Nós temos um déficit nominal da ordem de 700 bilhões. E esse déficit, ele vem em função de uma situação muito ruim. Quando ele assumiu o governo, o Brasil vinha nós tivemos em 2015 e 2016 2 anos de uma recessão imensa, enquanto o mundo inteiro estava crescendo pelos erros, principalmente do último mandato do governo de Dilma Rousseff. Então ela entregou um país com as contas completamente fora de ordem e que foram, de alguma forma, colocadas em ordem pelo Henrique Meirelles, que era, na época, o ministro da Economia, da Fazenda do Temer. Então, quando ele criou aquele teto dos gastos, era para que a gente desse ao nosso credor a sensação de que nós não iríamos dar o calote, limitando os nossos gastos ao gasto do ano anterior, corrigido pela inflação. Então, isso deu uma noção de austeridade fiscal, de responsabilidade fiscal. Aí assume o Bolsonaro na mesma linha, precisando de fazer as reformas para que as contas públicas se equilibrassem, é o famoso fiscal, porque qualquer governo, em qualquer nível, vive da arrecadação de tributos, arrecadação de contribuições que são geradas pela atividade produtiva. E aí a gente vinha nessa, colocando as contas em dia, baixando o déficit quando topamos com a pandemia. E aí foi necessário um esforço de guerra, e esse esforço de guerra foi medido e premiado ontem pelos resultados do CAGED, que ninguém deu importância. O Brasil fechou um ano de guerra, 2020, gerando postos formais de trabalho. O número de postos de trabalho formal gerados surpreendeu todo mundo. Foram mais de 142 mil novos empregos em ano de pandemia. Isso quer dizer que tudo aquilo que o governo fez no sentido de preservar empregos e empresas foi bem feito e com louvor. E a taxa de desemprego medida pelo IBGE também caiu de 14,3 para 14,1. Então, essa missão de conduzir o governo em meio à pandemia, salvando a saúde, salvando empregos e salvando empresas, foi feita com louvor. Mas o gasto foi extraordinário, foi um gasto de guerra. Então, se você tem o mercado de trabalho dando sinais de recuperação, se você tem a economia em alguns setores trabalhando em níveis superiores ao que nós tínhamos antes da pandemia, é preciso a gente ter a responsabilidade de salvar o país, porque é o país que ajuda a todos. Então é um momento de muita responsabilidade fiscal, da gente ter a consciência de como gastar cada centavo. Então, nesse momento de recuperação que está acontecendo, a vacinação vem aí, é preciso preservar um pouco o caixa do governo, porque se for necessário, o ministro Paulo Guedes já disse que ele vai voltar com o auxílio emergencial, desde que preserve a saúde fiscal do país. Nós não podemos ter a irresponsabilidade de tentar quebrar o Brasil de novo. E para você, Luiz Flávio Sapori, como equilibrar essa necessidade do auxílio emergencial para milhões de pessoas no Brasil, mas com a necessidade também de segurar as contas do governo? Bom dia. Bom dia, Eustáquio, Júnior Moreira, Eduardo, Rita, ouvintes do Conversa Redação. Não é uma solução simples, né, Eustáquio? É uma equação complexa que não implica numa compatibilização que possa ser estabelecida de uma maneira muito simplória.
Eu entendo que seria fundamental para o país como um todo, e principalmente do ponto de vista social, a manutenção ou a retomada do auxílio emergencial, né? Porque ele foi finalizado agora em dezembro. Seria desejável do ponto de vista social, do ponto de vista econômico, do ponto de vista até político, que o governo encontrasse junto com o Congresso Nacional uma saída fiscal, uma saída, né, econômica, financeira, para manter essa remuneração mensal das famílias que estão sofrendo ainda os impactos da pandemia. Teremos ainda um ano muito difícil. No 2021 não será ainda um ano fácil. A pandemia não está resolvida. A pandemia não está equacionada. Vamos lembrar, Eustáquio, vamos lembrar a todos os ouvintes, estamos aí à beira de um risco enorme à frente com nova cepa do coronavírus no Brasil. Então a gente não pode simplesmente acreditar, o governo federal, a área econômica do governo federal tem que ter consciência disso, que os riscos são enormes ainda do recrudescimento da pandemia. A vacinação, ela está acontecendo ainda num ritmo que não é desejável e não sabemos como acontecerá nos próximos meses. Então, o cenário, do meu ponto de vista, ainda é um cenário ainda de muitas incertezas, né, nos próximos meses, ao longo desse ano de 2021 no Brasil. Seria, então, muito importante que se encontrasse uma saída para o auxílio emergencial, mesmo que em valores inferiores aos R$600, né? O ano terminou com um auxílio de R$300, quem sabe se mantenha esse patamar ao longo desse ano. E o país paga o preço de fazer esse auxílio através do endividamento, como todos os países capitalistas do mundo estão fazendo. É um endividamento planejado, é um risco calculado. Talvez o Brasil vai ter que, em alguma medida, ainda optar por esse caminho ao longo de 2021, mas de uma maneira bastante consciente e acordada politicamente, né, entre o executivo e o legislativo. Ô Eduardo Costa, e essa expectativa aqui em Belo Horizonte dos comerciantes para a reabertura que pode ser anunciada agora à tarde pelo prefeito Alexandre Calil? Bom dia para você. Bom dia. Eu espero sinceramente que o prefeito tenha ouvido outros atores, além dos médicos, que ele tenha, ainda que dentro do seu carro, como eu faço, dado uma voltinha pelo centro para ver como é que a cidade está fantasma, que ele tenha de seus assessores informações de que na periferia da cidade tudo funciona como antes, não mudou nada. Assim como não mudou nada nas cidades da região metropolitana, que são exportadores de casos para os hospitais aqui da capital. Além desse quadro, que prejudica, assim, mais pontualmente aqueles que estão mais estabilizados, que geram mais empregos e mais impostos, há o aspecto que os três indicadores são favoráveis. Então eu acredito sinceramente que o prefeito anuncia hoje a retomada das atividades na cidade. E para você, Júnior Moreira? Calil, o mais provável, né? O João Felipe Loura já trouxe hoje o Jornal da Itatiaia, que o mais provável é que ele anuncie uma flexibilização, uma reabertura de parte do comércio. Bom dia mais uma vez. Bom dia para todo mundo. Eustáquio, você trouxe 3 temas aí nesse primeiro tema, né? Tem vários subtemas nessa história toda. Sobre a abertura, não tenho dúvida, ela deve acontecer. O prefeito quer abrir a cidade, basta saber se os números vão deixar também, né? E basta saber como ela será. Como é que será essa abertura? Vai ser por meio de rodízio? Vai ser num formato que os bares todos vão abrir, mas não vai poder beber bebida alcoólica? Enfim. Resumindo a prosa, se eu tivesse R$10 no meu bolso aqui agora, com certeza eu apostaria na reabertura da cidade logo mais na coletiva das 14h. Sobre o auxílio emergencial, algum auxílio vai ter que ter, não tem jeito, né? Não tem como, né? As pessoas vão começar a passar fome, o governo vai ter que fazer alguma coisa. Ainda tem essa discussão aí de como vai fazer, de onde vai tirar, mas algo vai ter que ser feito. Eu também não tenho dúvida disso. Se tivesse outros R$10, também apostaria nessa questão de prorrogação aí do auxílio emergencial, nessa retomada dele. E mais uma questão envolvendo o presidente Bolsonaro, foi da live de ontem, que você também trouxe aí nesse tema 1, da crítica ao prefeito Alexandre Calil, né? Acho que eu volto no meu comentário de ontem para, em uma frase, fechar isso aqui, né? O Bolsonaro não critica o fechamento de BH. O Bolsonaro critica um provável adversário dele em 2022. A campanha está lançada há algum tempo já. Ô Júnior, e o Ministério da Saúde é acusado de se omitir sobre a compra de 54 milhões de doses da Coronavac. O governador de São Paulo, João Dória, ameaçou o governo federal e fala em vender vacinas do Butantan direto para estados e municípios. E o Supremo Tribunal Federal é quem deve decidir essa questão. Os dois lados estão errados, né? Essa história toda, os dois lados estão politizando demais. O governo está dentro do prazo, o governo federal, que eu digo, então não tem muito o que cobrar do governo nesse momento.
né? Mas tem algumas coisas que precisam ser ditas nessa história, tá? Primeiro, o presidente do Butantan, que é um médico, um homem sério, técnico, acho que ele não deveria politizar tanto o trabalho dele assim, não. Deixa pro Dória politizar, porque aí é o trabalho do Dória, ele é o governador de São Paulo. Agora, me deixa triste ver o Dimas Covas politizando essa história toda e acaba colocando o nome do Butantan nessa história toda. Eu acho muito triste isso. Ele deveria deixar de lado essa história e deixar, repito, na mão do Dória essa questão de politizar o assunto, né? Que todo mundo tá politizando, não tem jeito. Agora, tem um segundo ponto nessa história toda, que aí é do governo federal. Não tem vacina no mundo. Alguns países da Europa, inclusive, pararam de vacinar ontem porque não conseguiram dar continuidade, não tem número de doses, para essa história toda. Então eu pergunto, para que esperar até maio para dizer que vai querer os 54 milhões de doses? Para quê? Não tem vacina no mundo, meu Deus. Tá todo mundo correndo atrás da vacina. Para que ficar nessa birrinha também, aproveitando a birra que já vem de São Paulo, fica a birra também no governo federal? E será que o governo federal vai deixar de comprar essas vacinas do Butantan? Se eu tivesse outros R$10 também apostaria que não vai deixar de comprar. Sabe por que não vai deixar de comprar, Eustáquio? Porque, mais uma vez, não tem vacina no mundo. A gente tem um produtor de vacina gigantesco aqui, que é o Butantan, e também tem a Fiocruz, é lógico, né? Então vai ter que comprar, não tem outra solução. Imagina só, hipoteticamente, o governo federal não comprando essas doses, 54 milhões, é muita coisa, hein? Dá para imunizar 25 milhões de pessoas. E o governo de São Paulo, junto com o Butantan, repassando isso diretamente para os estados, para as prefeituras, para os governos dos estados. Isso é um suicídio político do Bolsonaro gigantesco. Por essa razão, essa outra razão, eu também não acredito na não compra dessas doses, né? Ou seja, mais uma birrazinha, mais uma questão política que envolve o governo de São Paulo e o governo federal, e no fim nós vamos ver que o governo federal vai sim comprar os 54 milhões de doses, porque não tem vacina no mundo, repito mais uma vez. Se a gente tem um produtor aqui, por que não comprar? Não tem outro jeito. Tá faltando diálogo, não, Eduardo Costa? Tá faltando paciência de minha parte com essas conversas, briga de São Paulo com Bolsonaro. Vamos falar do anel rodoviário, vamos falar de segurança pública, que os deputados esqueceram, o Covas esqueceu, o Dória esqueceu, o Bolsonaro esqueceu, o Zema esqueceu. Vamos falar de uma vida melhor nas cidades, né? Muita futrica. Eu vou passar a bola aí pros parceiros aí. Eu não tenho paciência pra essas brigas de que o Dória falou, que o Dimas Covas falou, que o Bolsonaro falou. Não aguento isso, não. E você, Rita Mundim, também não aguenta, não? Concordo com o Eduardo, tá cansando. Eu vou emprestar R$30 pro Júnior, ele vai apostar e vai rachar comigo, porque ele vai ganhar, né, Rita? E ontem o Bolsonaro, com todas as letras, ele falou que toda vacina aprovada pela Anvisa, se tiver vacina, ele compra. Então, eu acho que ele mandou um recado claro, que ele vai comprar vacina, seja ela qual for, desde que aprovada pela Anvisa. Então, ele vai comprar todas as doses que o Dória tiver para vender. Luiz Flávio Sapori. Olha, ao contrário dos meus amigos, eu não estou cansado de falar desse assunto, não. Esse assunto tem que continuar sendo discutido, nós temos que continuar batendo nessa tecla, porque a situação não está tranquila, não. Lá, nós estamos continuando com um cenário preocupante. Eu confesso que não estou com uma tranquilidade, né, para lidar com essa questão diante, né, das incertezas, volto a dizer, que estão se apresentando. Eu vou lembrar hoje, inclusive, há noticiário nacional e internacional de que essa nova cepa do vírus em Manaus, no Amazonas, que, né, vai se disseminar no Brasil, apresenta um gravíssimo risco para o país como um todo. Então, a situação ainda é muito, muito grave. Nesse sentido, é compreensível, Júnior Moreira, a pressão que o Butantan e o governo de São Paulo estão fazendo sobre o governo federal. Porque o governo federal, o governo Bolsonaro, só age sob pressão. Não há, impressionante. Toda a política de enfrentamento da pandemia é uma política do governo federal, do Ministério da Saúde, a partir de pressão política, de pressão social, de cobrança dos meios de comunicação. É impressionante, porque não tem planejamento, não tem gestão, a incompetência é generalizada, o negacionismo é a marca do governo Bolsonaro nessa questão. Então, e aí, Júnior Moreira, eu faço a mesma indagação. Como é que até agora o Ministério da Saúde não comprou, não é 100 milhões de doses da Coronavac, não comprou, é 200 milhões.
Você foi ao ponto. O Brasil tem uma situação privilegiada em termos internacionais. Temos 2 instituições de respeitabilidade internacional na produção de vacina, Butantan e Fiocruz. 2 vacinas já, né, de aprovação emergencial pela Anvisa. Então o governo, o Ministério da Saúde, já deveria estar acertando, planejando as 400 milhões de doses que o país precisa. Nós não precisamos ficar discutindo, né, todo mês quantas doses a serem produzidas, né, na semana seguinte. Se houvesse gestão política, técnica da pandemia, se o presidente estivesse liderando o país na questão, se o Ministério da Saúde tivesse efetivamente com competência e seriedade, né, conduzindo o problema, o Brasil já teria um plano estratégico até o final do ano de vacinação. Mas não, nós ficamos aí à mercê, né, de uma briga política, de pressão de lado a lado. Agora o Supremo Tribunal Federal de novo entrando em cena, né, ameaçando obrigar o governo, né, federal, o Ministério da Saúde a comprar as doses de vacina. Isso não precisava estar acontecendo se tivéssemos uma liderança política, técnica, federal. Né? Ao contrário, né, Júnior Moreira, o presidente ontem fica insistindo com um discurso negacionista. O presidente ontem, de novo, Eustáquio, de novo, dizendo que o brasileiro tem que enfrentar de peito aberto a pandemia. Eustáquio, ele falou de novo, né? Eu não tô tendo ilusão, eu não tive pesadelo não, né, Eustáquio? Ele falou isso de novo, não é? Ontem, né? De novo. Sempre fala as polêmicas nas lives. Explica a situação, né, de incerteza e confesso, estou muito preocupado com as repercussões de uma eventual disseminação dessa nova cepa do coronavírus nos próximos meses. Ô Eduardo, aqui em Belo Horizonte, corpo encontrado dentro de carrinho de supermercado, agora de manhã, em plena Avenida Afonso Pena. E quase todos os dias a Itatiaia está trazendo notícias de assassinatos de moradores em situação de rua. Este mais um. Aí é um assunto que nós devemos gastar as nossas energias, porque é assunto concreto, né? A questão das pessoas em situação de moradia na rua, dos usuários de drogas, da violência. Esse é um tema que devia estar mobilizando a nossa Assembleia, que devia estar fazendo um esforçozinho, né? Trabalhar um tiquinho nesse janeiro, as nossas autoridades do judiciário, toda, né? Nossa Câmara dos Vereadores, os vereadores tomaram posse no dia 1º e está de férias, volta o 10 do mês que vem, quer dizer, quem aguenta o trem desse? É isso que nós precisamos discutir. Nós temos que falar disso, temos que falar de um ladrão que foi preso 20 vezes, no mesmo bairro, na mesma região, atacando os mesmos comércios e que foi solto de novo ontem. Nós tínhamos que falar aqui de um desses representantes de torcida organizada que ameaçou todo mundo aí nas redes. Foi ontem o juizado especial para explicar para o juiz falou, você não fala o nome do homem mais não, então eles são lá de dentro dizendo, deu nada para mim. Então, nós estamos vivendo esse tempo de quanto a gente fica com, é Dória, é Bolsonaro, é Covas, é César Maia, de conversa fiada, os assuntos que movem o dia a dia das pessoas, que tiram a tranquilidade das pessoas, que poderiam melhorar a condição de vida das pessoas, estão julgados para debaixo do tapete, senhor Sté. O que está acontecendo, Júnior Moreira, para tantos casos envolvendo moradores em situação de rua, hein? Eustáquio, é realmente um tema que precisava de muito tempo para falar sobre ele, que é igualmente importante, né? Tem muitas nuances nesse assunto. Eu fiquei muito próximo desse assunto durante a produção de um dos documentários que já está no ar, inclusive, foi o primeiro, né? O Maloca. Tem muitas questões, né? A gente tem saúde mental, tem drogas, tem gente que realmente perdeu tudo e está lá na rua, né? Tem bandidos que aproveitam dessa situação e infiltram no meio deles. Ou seja, é muito complexo isso tudo. Agora tem um lado disso tudo, Eustáquio, que me deixa completamente angustiado. Eu tenho guardado isso há muito tempo. Estava até conversando agora há pouco com a nossa diretora Maria Cláudia Santos sobre esse assunto. Durante a gravação do doc, eu conversei com várias mulheres que são moradoras em situação de rua e também com alguns especialistas. E essa situação que me chamou a atenção é a situação do estupro na rua, que poucas pessoas falam. Uma das mulheres, me disse, e eu ouvi também do especialista, que o estupro é quase diário em um volume inimaginável, né? Algumas mulheres, olha como é que isso é forte, algumas mulheres escolhem o estuprador para não ser estupradas cada dia por um, escolhe aquele estuprador. Então esse assunto é muito complexo, muito complexo. E enquanto a gente não despir
de ideologias, porque a direita pensa de um jeito, a esquerda pensa do... Quando a gente não tirar isso tudo de lado e começar a discutir esse assunto de forma séria e realmente com os especialistas, a gente não vai mudar isso tudo, não. Olha como é sério, Eustáquio. A mulher escolhe o estuprador na rua. É muito triste. E cerca de 3 semanas atrás tivemos um caso de um morador em situação de rua que foi encontrado amarrado aqui no Complexo da Lagoinha, assassinado. Passeira no momento. Corpo queimado, e ele era acusado de cometer uma série de estupros contra moradoras de rua. Pra fechar, você disse aí, ó, foi encontrado dentro do carrinho do supermercado, né? O corpo. Hoje sim. Na verdade, a gente pode ler, ao invés de carrinho do supermercado, a casa. A casa deles chama-se carrinho do supermercado. E o que é que o sociólogo Luiz Flávio Sapori diz sobre isso? Bom, assina embaixo o que disse o meu prezado amigo sociólogo Júnior Moreira, foi ao ponto. O Júnior foi perfeito, né, em chamar atenção, Eustáquio, para a complexidade, né, do fenômeno dos moradores de rua. É uma realidade diversa, de várias situações. Nesses casos de homicídios, que isso é muito preocupante, os números, né, são recorrentes, possivelmente, Júnior Moreira, Rita, Eduardo, nós estamos falando de usuários dependentes químicos, tanto alcoolistas, né, como usuários do crack, dependentes do crack. Muitas vezes a dependência química gera conflitos diversos e com esse tipo de violência, né? Então, eu vou reforçar o argumento do Júnior Moreira. Não dá para tratar a questão do morador de rua com ideologias simples, né? Com simplicidade e com maniqueísmos ideológicos e políticos. A questão do morador de rua tem um viés humano, tem um viés da saúde pública, tem um viés da segurança pública, e que isso tem que permear a política municipal nessa questão. E no caso aí, possivelmente, né, já está a princípio esclarecido, ou pelo menos pelo que foi já dito pela polícia, outros moradores de rua, né, Júnior Moreira, que foram responsáveis pelo assassinato. Então nós não estamos falando, Eustáquio, de crimes de ódio a princípio, não é? Não são pessoas do dia a dia matando moradores de rua pelo simples ódio, como de vez em quando acontece, mas são moradores de rua matando outros moradores de rua. É muito complicado, e isso impacta a forma como a prefeitura de Belo Horizonte tem lidado com esse tema, eu diria de uma maneira muito equivocada, né, nos últimos tempos. Fecharam o nosso tempo aqui, Rita Mundim. Olha, infelizmente, e é pela pandemia, né, pelo problema social que essa crise sanitária trouxe, isso tende a piorar. Então eu acho que, né, cabe ao poder público realmente colocar uma lupa sobre esse problema e tomar decisões práticas para minimizá-lo. 9h em ponto em Belo Horizonte. Final do Jornal da Itatiaia, primeira edição desta sexta-feira. Apresentação: Kátia Pereira e Eustáquio Ramos. Vem aí o Acirantão. Ótimo dia a todos.